tema de hoje: você se lembra do seu chamado? Você se lembra quando Cristo te chamou? Eu quero aproveitar aqui um tema que foi usado pelo Marcial quinta passada, falando sobre sair do caminho, sair da rota. Eu tinha um desejo de falar sobre este assunto e quero aproveitar, já que foi falado, para a gente se aprofundar. Porque parece que as pessoas hoje estão esquecendo-se do seu chamado. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você já foi batizado, bom, Deus te chamou para realizar uma grande obra em tua vida, e depois que Ele realizar essa grande obra em tua vida, Ele vai realizar grandes obras através da tua vida. Deus primeiro age em nós e depois através de nós. A questão aqui que eu quero estudar com os irmãos hoje é que aquele amor, aquela paixão, aquele fogo que ardia dentro do coração quando a pessoa recebe Jesus, parece que essa paixão ela está se apagando, está sendo sufocada a cada dia pelas questões da vida. Tem muita gente, infelizmente, que ainda não entendeu o que é ser cristão, entendeu o chamado de Deus para a sua vida. E se nós entendemos, a gente tem que tomar algumas atitudes concernentes a esta vida cristã. Meus irmãos, o inimigo de nossas almas, ele nunca trabalhou tanto como ele tem trabalhado ultimamente. De que forma que ele trabalha? De afastar as pessoas da presença de Deus, afastar as pessoas de cultuá-lo, de adorá-lo, de depender dele. E nós tivemos hoje aqui pela manhã uma encenação relacionada à Páscoa, o que representa a Páscoa, o que representou a Páscoa para a vida do cristão. Eu repito aqui algo que disse de manhã e já disse outras vezes. Quando o povo que era escravo do Egito, esse povo, eles sofreram ali 430 anos, esperando Deus se manifestar e tirá-los daquele jugo, daquele sofrimento. E o texto bíblico nos diz que depois desses anos todos, Deus se lembrou, Deus enviou Moisés e o povo saiu do Egito livre, abençoado, para viver numa terra prometida que Deus já havia preparado. O povo estava saindo por uma terra que já estava preparada. E é interessante que quando se instituiu a chamada Páscoa, e a palavra Páscoa traduzida quer dizer passagem, quando eles passaram da escravidão para a liberdade, e é aqui que eu quero chegar nesta noite com este assunto, porque muita gente que, como aqueles homens e mulheres, eram escravos, eles se acostumaram tanto com a escravidão, eles se acostumaram tanto com aquela vida sofrida, de erros, de sofrimento, de cobranças e mais cobranças, que quando eles saíram dali livres, eles saíram livres. O texto nos mostra, inclusive, que saíram ricos de lá, porque os egípcios, para se livrar do povo hebreu, eles disseram assim: ó, leva ouro, leva prata, leva bronze, leva tecidos, leva animais, tudo que vocês quiserem, levem embora, mas sai daqui, vão embora, vão adorar o seu Deus, tal, nós não queremos mais saber de vocês, subam daqui. Então eles saíram de lá, eles passaram daquela escravidão para a liberdade. Só que infelizmente esse povo, a maioria, não soube aproveitar a liberdade. Porque por mais que as pessoas não tenham correntes nas mãos ou nos pés, por mais que elas por mais que elas digam que são livres, muita gente ainda está com a mente presa
no passado. Muita gente ainda pensa no passado. E é por isso que muita gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, e o tempo passa, ele se esquece do seu chamado e começa a olhar para trás. Ele começa a lembrar do que ele vivia. E algumas questões das nossas vidas nós precisamos nos posicionar. Dentro de tantos textos que tem na palavra de Deus, um deles, eu quero ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Esse texto de 1 Reis relata parte dele que o Marcial leu aqui na quinta-feira, falando sobre Elias. Elias, ele estava vivendo aquele momento down, momento que ele estava para baixo, depressivo, desejando a morte. Recebeu a visita de um anjo. O anjo trouxe para ele alimento, ele se alimentou, ele caminhou 40 dias. Depois dessa caminhada ele entra dentro de uma caverna e fica ali com medo de ser morto, desejando talvez até morrer veementemente. E Deus se apresenta, Deus o chama para fora, Deus trata a vida de Elias, porque Elias queria morrer. E na verdade Deus falou: não, meu filho, eu tenho muita coisa para fazer através da tua vida ainda, eu tenho um chamado para você. E ele falou: mas eu sou o único que sobrou. Que você é o único que sobrou? Tipo assim, você está com milho na mão, eu já estou com o curau pronto faz tempo. Só tem mais de 7.000 profetas que estão guardados por aí. Sai dessa caverna, vai lá, unge Eliseu como teu futuro sucessor, unge fulano de tal, unge Beltrano, e sai daí, vai fazer a obra. Ele saiu revigorado, foi fazer a obra, e aquele cara que queria morrer não morreu. Deus mandou lá um redemoinho que o levou à presença do Senhor, e Elias não morreu, pelo menos até hoje. Seguindo esse texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, o texto diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Versículo 20: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele disse para Elias: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. Versículo 21, e último desse que quero ler: Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Só até aí. Algumas questões me chamam a atenção nesse texto. Quando Deus chama, quando vem esse chamado de Deus, e olha, repito, se você está aqui hoje, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se o teu nome está escrito no livro da vida, você tem plena convicção disso, os teus pecados foram perdoados, meu irmão, minha irmã, Deus chamou você para ser uma bênção. E partindo desse princípio de chamado do Senhor, eu olho para a vida de Eliseu. Eliseu não pestanejou. Irmãos, Eliseu estava trabalhando. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas, tipo assim, não dei certo naquele emprego, não dei certo naquela empresa, não dei certo lá, não deu certo, então, já sei, tive uma grande ideia, eu vou virar pastor.
Porque virar pastor dá dinheiro, abre uma igreja, o povo é tonto, dá dinheiro e tal, e tem muita gente hoje que vira pastor. Aliás, não é nem pastor, hoje em dia não está nem satisfeito com ser pastor. Eu conheci um pastor, inclusive, que ele conheci já como pastor. Ele foi de uma igreja no interior, veio para São Paulo, passou por algumas igrejas aqui da região, 2 anos em uma, 3 anos em outra, 2 anos na outra, e tal, umas 4 ou 5 igrejas, e não deu certo. Aí, um belo dia, depois de um tempo sem vê-lo, vejo lá no Facebook, não é mais o pastor fulano, agora é bispo fulano. Aí eu fiquei imaginando assim, como é que camarada como este chegou a ser bispo? Será que ele chegou na frente do espelho e eu me unjo em nome do Pai? Só pode ser. E mesmo com o título de bispo, tentou abrir igreja, não deu certo. Porque, meus irmãos, quando Deus nos chama, e isso é que é legal, quando Deus chamou Eliseu, Eliseu estava no auge da sua vida, jovem, forte, trabalhador, tinha o seu negócio, estava arando a terra, tinha lá os seus bois para arar a terra, o seu equipamento, e no auge da sua vida, Deus o chamou, ele não pestanejou, ele falou, não, Deus chamou, eu vou servir a Deus. Algumas características aqui de Eliseu importantes. Eliseu, primeiro, ele foi obediente. E tem muita gente sofrendo hoje dentro de igreja porque está desobedecendo o chamado de Deus. Eu não estou falando que você tem que abandonar o teu trabalho e tal. Entenda, se Deus te chamou e Deus chama, nem todos serão pastores, nem todos serão bispos, nem todos serão presbíteros, nem todos serão diáconos ou terão esse título. Todavia todos são chamados para servir na obra do Senhor, seja para cantar, seja para tocar, seja para evangelizar, entregar um folheto, seja para limpar uma igreja, uma cadeira, seja para fazer qualquer coisa que haja necessidade na obra de Deus. Quem entende o seu chamado, ele trabalha, ele não está preocupado em aparecer, porque quem tem que aparecer na igreja, esse alguém é Jesus, é Ele que aparece, é Ele que faz milagres. Dia desses conversava com uma irmã aqui de nossa igreja, ela tem vindo muito pouco, e por sentir a falta, eu conversei com ela pelo WhatsApp, e ela disse, pastor, eu estou com dores no corpo, uma enfermidade, eu não sei nem reproduzir aqui o nome dessa enfermidade, mas afeta o corpo dela, ela fica com dores pelo corpo, às vezes ela não consegue nem levantar, e ela tem sofrido com isso. Fora isso, ela cuida da mãe, a mãe também tem passado por dificuldades e tal, e ela disse, pastor, eu cresci na igreja, eu tenho 60 e poucos anos de idade, eu cresci na igreja, eu trabalhei a vida toda na igreja, e eu sinto falta de estar na igreja, eu sinto falta de trabalhar, sinto falta de servir a Deus, de estar com os irmãos em comunhão. E olha, irmãos, um parênteses aqui, vocês não imaginam como é gostoso passar sábado aqui na igreja, que além de almoço que sempre tem, um almoço muito especial, inclusive, que a gente todo sábado come boi ralado com batatinha, né? É uma maravilha, uma delícia. A irmã Ângela faz, a irmã Ana com alegria. De vez em quando vem um abençoado e traz um filé de frango, mas a maioria das vezes é carne moída com batata, e é uma delícia, viu? Eu gosto. Tendo arroz e feijão, pode ser até ovo. E esse momento que a gente tem aos sábados de comunhão, de ensaios, de reuniões, de bate-papo, de coisas para fazer, a gente está junto, o tempo passa que a gente nem sente. E ela dizia, eu sinto falta disso. Falei, poxa, minha irmã, que pena, tal. Ela falou, mas uma coisa eu faço, pastor. Isso me chamou a atenção. Ela disse, apesar de não poder ir, eu oro todo dia pela igreja, pela vida do Senhor, pela vida dos irmãos, para que Deus abençoe, para que Deus capacite. Todo dia eu oro, eu lembro, eu peço para Deus abençoar a nossa igreja. Ela usou essa expressão. Aí eu mandei um áudio para ela dizendo o seguinte, minha irmã, muito obrigado, continua orando mesmo,
que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Ou seja, tem gente que foi chamado até para orar, se bem que Deus chamou todos para orar, mas tem gente que tem um chamado especial para a oração. Eliseu, ele foi obediente e honrou os pais. Olha a preocupação dele. Quando Elias colocou a capa sobre ele e ele recebeu, uma determinada unção, um chamado, ele disse: olha, eu vou me despedir, vou dar um beijo nos meus pais. Tipo assim, eu vou falar para os meus pais: pais, apesar de eu ter o meu trabalho, ser bem sucedido, Deus me chamou para fazer algo muito maior, muito mais maravilhoso. Então, olha, estou despedindo de vocês, eu não estou morrendo, eu estou só indo cumprir o chamado de Deus sobre a minha vida. Ele honrou os seus pais. Terceira questão, Eliseu não era apegado a nada. Isso está bem claro no texto, que quando Elias o chamou, amando de Deus, Eliseu, ele se despediu dos pais, pegou o seu equipamento, aqueles arados que ele tinha de madeira, quebrou, fez uma fogueira, pegou os seus animais, os bois, matou, assou, fez o maior churrasco daquele dia, fez um churrascão e distribuiu para todas as pessoas daquela província. Terminado isso, ele se reencontrou com Elias e se tornou servo de Elias e depois um servo do Deus Altíssimo. Ele não era apegado a nada. E o maior problema que a gente vive hoje no século 21 dos cristãos, ou que se dizem cristãos do século 21, é que as pessoas são muito apegadas às coisas. Parece, entenda essa expressão, parece que muita gente não pode ter nada além daquilo que é trivial, ter a sua casa, o seu carro. Porque às vezes, se passar disso, ele começa a se esquecer de Deus para viver a sua vida. E é interessante nesse texto que Eliseu, ele deu um basta, ele disse: olha, não tem volta, porque os meus bois matei, dei para o povo se fartar, o arado, o material, o equipamento que eu tinha quebrou, fez a fogueira, tipo assim, daqui, a minha vida é agora daqui para frente, daqui para trás, já era, ficou para trás. Eu me lembrei quando eu estava preparando essa mensagem, conta-se uma história de que um certo povo, há uns 200 e poucos anos atrás, saiu do Reino Unido em caravanas, em caravelas, várias pessoas, famílias, eles foram tentar a sorte no sentido da América. E conta-se dessa história que havia um líder maior. Quando eles atracaram nesse lugar que hoje é os Estados Unidos, eles chegando lá, eles começaram a se instalar, e depois de ter descarregado tudo dos navios ou das caravelas, dos barcos, eles chegam no líder e falam assim: e agora, onde a gente vai colocar os barcos? De que forma que nós vamos prendê-los? O líder disse assim: queimem os barcos. Como? Queimar os barcos? Queime os barcos, porque se tiver barco aqui, o pessoal vai ter vontade de voltar. Mas com os barcos queimados, nós vamos nos estabelecer aqui, e daqui para frente Deus está conosco. Hoje os Estados Unidos é uma das maiores nações, uma das mais potentes que existem no mundo. Por quê? Porque um dia pessoas tomaram uma decisão. E essa questão, trazendo para o lado espiritual, tem muita gente hoje que ainda olha para trás, ainda pensa em desistir. Poxa, eu vou desistir porque eu oro, e poxa, não acontece nada, né? Eu oro, não acontece nada. Esses dias também conversando com uma irmã aqui de nossa comunidade, deve estar até assistindo o culto. Ela disse que ela está passando por um momento também difícil de enfermidade. E ela disse: pastor,
você sabe que nessa noite, semana que passou, Deus falou forte no meu coração. Falei, foi. Eu estava assim, triste, porque estou com essa enfermidade, e não passa, já fui no médico, e o médico receitou remédio, e diz que eu vou ter que fazer agora talvez uma cirurgia, e nossa, eu estava assim, mas de noite eu despertei e fui orar. Aí eu estava orando, falando, Deus, por que o Senhor deixa eu enfrentar essa situação? Ela disse assim, Deus falou no meu coração, lembra daquela mulher que ficou 12 anos sofrendo com fluxo de sangue? Você está apenas um mês. Na hora ela disse que engoliu assim, verdade, Senhor, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que o Senhor vai me curar. Não deu 3 dias, ela disse, pastor, estou bem agora, estou me recuperando de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque quando a gente entende o nosso chamado, nós somos cristãos, a gente para de ficar olhando para trás e reclamando. O povo que saiu do Egito, o maior problema deles era que eles reclamavam. Não tinha água, não tinha carne, estava muito calor, estava isso, estava aquilo, reclamavam. Alguns deles chegaram até a falar assim, Moisés, é melhor a gente voltar para o Egito, porque aqui é difícil, vamos voltar para o Egito. Chegou um determinado momento, irmãos, que eles se reuniram, alguns deles, e disseram assim, nós vamos apedrejar Moisés, vamos reunir líderes aqui e vamos voltar para o Egito, porque esse papo aí de Deus, de Deus abençoar, de Deus salvar, esse papo aí é furado, vamos voltar para o Egito. Surgiu isso no meio daquele povo. E hoje nós vivemos num tempo, num século, que as pessoas têm tudo o que se pode imaginar, do bom e do melhor, e ainda assim as pessoas, elas se apegando tanto nessas coisas, e se esquecendo do principal. Meu irmão, minha irmã, a tua vida, a minha vida, não sei se você sabia, mas a tua e a minha vida agora, ela está em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, eu estou vivendo, ou foi proposto para eu viver, uma nova vida em Cristo Jesus. Longe dessas coisas. Eu já falei aqui, não tem que ter nada nessa terra que nos prenda a ela, que nos leve a pensar assim, mas... se eu perder isso, se eu perder aquilo, não, mas eu tenho que aproveitar a vida. Irmão, irmã, aproveite a vida na presença de Deus. Cumpra o teu chamado, honre o chamado do Senhor para a tua vida. Lembre-se, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te cura, é Ele que te liberta. Ele anda contigo e comigo todo dia, toda hora. A questão que eu quero tratar aqui hoje é que muita gente está se esquecendo-se do seu chamado, porque está olhando para trás. E Jesus disse certa vez, quem põe a mão no arado, O que Jesus falou, irmãos? Tem alguém que lê Bíblia aqui, pode completar esse texto? Quem põe a mão no arado... Jesus, graças a Deus, tem gente que lê Bíblia aqui. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, nada mais prende ele. Olha, pega o exemplo do chamado de Eliseu. Para ele não ter o pensamento, eu vou voltar, que a coisa aqui está meio difícil, eu vou voltar, que pelo menos lá eu tenho meus bois, meu arado, eu volto a fazer. Não, Eliseu queimou o arado, matou os bois, despediu dos pais, falou assim, não, a minha vida com Deus é daqui para frente. O dia que Deus chamou a mim e a você, foi proposto para mim e para você viver essa nova vida de hoje em diante, daqui para frente. Pastor, mas eu não posso. Irmão, você pode o que você quiser. O que você quiser você pode fazer.
problema seu, você que escolhe, você que toma as decisões sobre a tua vida. Então, você pode fazer o que você quiser, lógico que um dia, diante de Deus, todos haverão de estar na presença dele e darão conta de tudo o que fizeram ou deixaram de fazer, tudo o que falaram de bom ou de ruim e deixaram de falar. Isso é bíblico. Esse dia vai chegar. Então, nós precisamos entender o nosso chamado. Nós somos chamados para quê? Para fazer a obra de Deus. Imagina aquela, você já deve ter visto isso, nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas, aquele revezamento 4x4, que eles passam o bastão de um para o outro. Já viram isso? Já assistiram isso? Manja, aquele que o cara sai correndo e tal. Geralmente eles deixam o mais rápido para o final. Então, o primeiro sai correndo, quando está chegando perto do outro, o outro já está correndo, já segura, já sai correndo, aí o terceiro já está preparado, chega lá, já sai correndo, quando chega no quarto, que ele vai passar o bastão, ele fala assim: estou cansado, não vou não. Você já viu isso acontecer alguma vez? Nunca eu vi. Eu já vi gente se trupicar, cair e tal, mas falar assim: não, hoje eu não vou, que eu estou cansado. Entenda espiritualmente falando, alguém lá atrás falou de Jesus para outra pessoa, essa outra pessoa entendeu o chamado, pegou o bastão, deu 1, 2, 3 passos e falou desse Jesus para outra pessoa. Essa outra pessoa entendeu, pegou o bastão, continuou e falou de Jesus para você. Aí você conheceu Jesus, pegou o bastão e falou: eu vou avante, eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu vou mostrar Jesus com a minha própria vida. Deveria ser assim, mas infelizmente hoje, quando muitos crentes hoje pegam esse bastão do Evangelho, ele fala assim: será que eu fui chamado para isso? Não, isso não é comigo, isso é com o pastor. Eu me lembro uma vez que, uns anos atrás, estávamos num determinado lugar, aqui na igreja, faz tempo, no começo da igreja, e aí tinha uns 2 ou 3 novos obreiros, irmãos na verdade, não eram obreiros ainda, estavam fazendo um culto numa casa e de repente alguém lá ficou endemoniado, né? E vamos orar, e ore, nada, aí veio aquela, chama o pastor, e amém, alguém da época foi lá, orou, expulsou, mas Deus permitiu que isso acontecesse, até para que houvesse um entendimento desses novos obreiros, tipo assim, o poder de Deus está na tua vida também, não é só o pastor, está na tua vida também. Se você orar com fé, a oração de um justo pode mudar histórias, pode realizar coisas tremendas, basta você crer. Jesus falou acerca de qualquer coisa que 2 pessoas concordarem na terra será ligado nos céus. Ou seja, Deus me chamou, Deus te chamou para ser uma bênção, para mostrar o Evangelho de Jesus às pessoas. Não sei se você lembra, no começo do ano aqui, no culto da virada, pastor Marcos esteve aqui, deu uma palavra e ele disse no final: irmãos, que tal nesse ano de 2024 a gente ganhar pelo menos uma vida para Jesus, uma que seja. De que forma que a gente ganha vida falando? Sim, a gente fala de Jesus, mas as pessoas hoje, elas não querem ouvir mais falar de Jesus. Acontece que quando elas veem Jesus agindo na vida de um homem, de uma mulher, que mesmo sem dinheiro, mesmo com enfermidade, mesmo com lutas, está firme, orando, cantando, aplaudindo, exaltando o Senhor. A pessoa dá a mão à palmatória e fala: não, essa pessoa é diferente, porque eu conheço um monte de crente aí que os caras vivem reclamando, mas esse aí não, nossa, por mais dificuldade que passe, está sempre firme na presença de Deus. E olha, irmãos, para encerrar aqui, o maior problema que a gente vive hoje, que não é de hoje, mas a gente também vive hoje,
E eu já falei aqui, eu confesso, eu também, quando era mais jovem, e não faz muito tempo, claro, né? Aliás, ontem eu fui pregar na igreja do pastor Valdemir, lá em Jundiaí, e tinha uma vaga de idoso, e eu parei na vaga de idoso. Nunca pensei que chegaria esse dia, mas chegou. Enfim, Deus é bom. Aí um obreiro falou assim: o pastor Valdemir foge dessa vaga. Eu falei: o que ele está falando? O cara é mais velho que eu, por que ele foge? Enfim, mas tem muita gente hoje que infelizmente está olhando para o mundo e se comparando ao mundo. Eu já disse e confesso, eu também já fui assim, eu também já pensei assim, até o dia que eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Eu quero aguçar esse sentimento no teu coração lendo um outro texto. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos o Salmo 73. Aleluia. Amém? Salmo 73. Quero ler com os irmãos. Se você pode, fique em pé. Vamos ler juntos em pé? Já vamos encerrar. Esse salmo foi escrito por alguns filhos de Asaf. E nessa escrita, eles escreveram o seguinte, Salmo 73, 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Por quê? Ele explica, versículo 3, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Versículo 4, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Versículo 5, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Versículo 6, por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. 7, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Versículo 8, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Versículo 9, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Versículo 10, por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Versículo 11, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Versículo 13, aí ele, depois dessa análise do mundo, ele olha para ele e fala assim, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Por quê? Versículo 14, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Versículo 15, se eu tivesse dito falarei com eles, teria traído os teus filhos. 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. 17, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Versículo 18, certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. 19, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São, versículo 20, como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. 21, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. 22, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional.
Versículo 23, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. 24, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. 25, a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. 27, os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. 28 e último, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Se você parar para analisar aqui esse texto, você vai ver que esses rapazes aqui, servos, sacerdotes da época, ministros de louvores e tal, um deles na sua vida ele olhou para o mundo e falou assim: pô, mas como é que pode, né? Você olha para as pessoas do mundo, é difícil você ver as pessoas ficar doentes. Eu tinha um amigo meu que ele brincava com o pai dele ele com 60 anos já estava no bico do corvo, né? O pai dele com 82 tinha uma saúde de ferro. Ele falou assim: eu tenho uma inveja da saúde do meu pai, pelo amor de Deus. Brincava, claro, falando isso. E muito das pessoas de hoje, elas olham para o mundo, olham para trás. Eu era assim, eu vivia assim, poxa, está tão difícil aqui. Você vê, eu olho para o fulano, está bem, eu olho para o cicrano, está bem, eu olho, poxa, e eu aqui, servindo ao Senhor, passando por dificuldades, por lutas. O salmista passou, eu passei por isso. Eu cheguei a um tempo na minha vida, anos atrás, talvez com uns 35, 36 anos, que eu falei, meu Deus, eu estou na igreja desde criança. Entenda essa expressão, pagando o preço, cantando, tocando, evangelizando, ajudando a fazer a obra da igreja, carregando massa, telha, madeira, lavando, pintando, entregando folheto, fazendo culto na praça ao ar livre, depois com o grupo cantando em tudo quanto é lugar, fazendo programa de rádio, e poxa vida, passo por luta, passo por dificuldade, e olho para os caras da minha época, os caras tá tudo bem, então não é possível. Sabe aquele negócio que você fica meio deprê, né? Até o dia que eu entendi o chamado do Senhor para a minha vida. Li esse texto, que eles também viveram isso, mas um dia eles entraram nos átrios do Senhor e entenderam: Deus te chamou, poxa, Deus te chamou para viver uma vida plena, abençoada. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida. Ah, mas a minha saúde não tem problema. Deus pode te curar, Deus pode te restaurar. Ah, mas eu estou com um problema assim, assado. Deus pode mover o universo, se for possível, para mudar a história da tua vida. Basta você crer e permanecer firme. Quantas pessoas você conhece que um dia receberam Jesus, estavam na igreja e hoje não estão mais? Quantas? Se você parar para pensar, você vai enumerar aí várias. Olha a vida dessas pessoas hoje, depois que elas se afastaram de Jesus. Ou seja, o que eu quero te mostrar hoje? Deus tem um chamado para a tua vida. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Talvez você saiba cantar. Ah, mas eu não sei cantar. Talvez você saiba tocar. Ah, eu não sei tocar. Talvez você saiba varrer o chão. Talvez você saiba estar do lado de alguém, dar um abraço. Talvez você saiba falar, ou Deus quer te usar para falar uma palavra apenas para alguém, e esse alguém será alcançado por Jesus, porque Deus ama a todos. A gente viu isso de manhã, na representação aqui. Jesus morreu por todos, inclusive por mim e por você. Eu acho que chegou o tempo da gente entender esse chamado do Senhor, e fazer o seguinte, é daqui para frente. O que passou, passou. Não, agora é daqui para frente.
nada mais me prende. Agora eu vou viver daqui para frente na presença do Senhor, meu Deus. Eu vou cumprir o meu chamado, eu vou permanecer firme. Que foi o que o Asaf, os filhos de Asaf falaram aqui. Eu entrei no templo, eu entendi o chamado de Deus, eu vi a sua maravilhosa presença, e eu entendi que o ímpio, por mais saúde que ele tenha, boa e tal, um dia ele morre, um dia acontece alguma coisa. Ah, mas isso não acontece com a gente? Pode até acontecer, mas quando a gente está na presença de Deus, por pior que seja o problema, por pior que seja a dificuldade, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos capacita. Eu lembrei ontem de um cântico lá em Jundiaí, eu disse, as pessoas vivem cantando, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Vocês não cantam isso aqui? Cantamos e tal. E tem gente que canta. Tem uns que cantam por cantar, mas tem gente que canta. Mas na hora de provar, porque irmão, quando eu e você estamos aqui cantando e tal, além de Deus que está ouvindo e o culto é para Ele, o inimigo está aí fora ouvindo o que a gente está tratando aqui, para justamente de alguma forma ele reverter tudo que foi falado aqui hoje. E aí ele chega e fala assim, você está cantando que tem um Deus que não vai deixar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero ver, que eu vou entrar na tua frente, eu vou lutar contra você. Aí eu quero ver se você vai permanecer firme. E é por isso que tem aí 30, quase 28 milhões de desviados no Brasil, desigrejados, porque as pessoas não entenderam o chamado de Deus para a sua vida. Jesus não enganou ninguém. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas mesmo em meio às aflições, Ele estaria conosco todo dia, toda hora, nos fortalecendo, nos capacitando. E aí eu quero orar com você nessa noite, quero te encorajar a orar e falar com Deus. Talvez até você entrou aqui hoje, meu irmão, minha irmã, com esse pensamento, mas eu tenho fulano, eu olho, os caras tá tudo bem, eu estou aí numa luta, você está na luta, mas você está na presença de Deus, essa luta vai passar, Ele vai te dar o livramento, Ele vai mudar a história da tua vida, senão seria inválido a gente vir aqui. A gente vem aqui porque a gente crê num Deus vivo e poderoso que está conosco aqui nessa noite. Então depende de nós, porque Jesus Cristo, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então você lembra do dia do teu chamado? O dia que Deus te chamou, que você se converteu, como é que era nesse dia? Você ficava olhando para as coisas? Não, você só olhava para Jesus. Por isso que Hebreus fala sobre isso, olhe para Jesus, porque se você olhar para as pessoas, você vai se decepcionar. O fulano falou isso, o Beltrano falou aquilo, o outro, você vai, eu não quero saber, igreja, não quero saber de igreja, por isso tem um monte de gente desigrejada hoje, porque não quero saber, que eu me decepcionei e tal, porque essas pessoas olharam para as pessoas, e quando a gente olha para as pessoas nos decepcionam. Deus não, olhe para Jesus, mire em Jesus, fite os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Você vai se decepcionar, mas você vai permanecer firme. O que passou, passou, já era. Eu tinha uma vida, mas já era. Agora eu tenho uma nova vida e eu vou viver essa vida plenamente na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos.